A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui nesse vídeo, meu irmão, para trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que tem como material base a revista trimestral da editora Betel. E nesse primeiro trimestre de 2026, nós estamos falando sobre os discípulos de Jesus Cristo crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Esse material foi nos produzido pelo nosso pastor Eliel Araújo de Alencar. Tem nos abençoado muito durante esse primeiro trimestre. Então você que está chegando a primeira vez, seja bem-vindo, que Jesus te abençoe e que o nosso objetivo aqui é que trazer informações para que os nossos professores, junto com seus conhecimentos e junto com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta, mais preparada para os nossos alunos. E se você também quiser participar, curte, compartilha, faça seus comentários aí no vídeo. E se você quiser também, acesse o site da editora Betel e adquira a sua revista para que você também possa participar conosco, amém? Glória a Deus. E hoje, meu irmão, nós vamos fazer uma pré-aula da lição de número 10, que vai falar sobre a missão dos discípulos de Cristo, que tem como texto áureo Marcos capítulo 16, versículo 15, que é justamente dizendo Jesus que missão é essa para os seus discípulos. E o texto diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, meu irmão, toda pessoa que confessa a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador, ele já está alistado nesse exército, ele já está declarado para ele a sua missão. E a missão dada é missão cumprida, não é isso, meus irmãos? Então nós precisamos cumprir essa missão que o Senhor Jesus deixou para nós, para que sejamos seus discípulos. O discípulo de Cristo, ele tem prazer em cumprir a missão que o Mestre deixou, que é pregar e anunciar as boas novas de salvação. Destaque aí para o seu aluno. Na verdade aplicada, o nosso comentarista vai dizer que, como discípulos de Cristo, nós devemos cumprir com perseverança, humildade e compaixão a missão que ele nos entregou. E aqui eu gostaria de destacar o perseverante, meu. Nós precisamos entender que a pregação do Evangelho precisa ser contínua, precisa ser perseverante, independente do tempo, independente se a pessoa aceitou ou não. A sua função é pregar o Evangelho, insistir para que aquela pessoa receba aquela palavra e no momento certo o Espírito Santo vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós não podemos desistir, é com insistência, é evangelizando, é levando os panfletos, é falando, é dando testemunho. Então foque nessa missão, destaque para o seu aluno essa necessidade de perseverar na pregação do Evangelho. E como texto de referência, o nosso comentarista traz Marcos capítulo 16, do verso 15 ao verso 20. Então nós precisamos aqui destacar, eu gostaria de destacar para os nossos alunos, para você destacar para os seus alunos, o verso de número 20. Nesse texto, o verso de número 15 é onde vem a missão. Mas é interessante o verso de número 20, aonde o evangelista Marcos ele vai falar que o Senhor cooperava com os discípulos na pregação do Evangelho, fazendo os sinais e maravilhas que os discípulos faziam.
Então veja que a missão foi dada, mas nós não fomos deixados à própria sorte ou para que a gente faça com as nossas próprias forças. Destaque para o seu aluno, ele deixou a missão, mas ele nos ajuda a cumprir a missão. Você não está sozinho na pregação do Evangelho. Você tem o Espírito Santo, você tem o Senhor Jesus, você tem o Deus Pai, você tem toda a Trindade à disposição para te ajudar, para dar estratégia, para dar sabedoria, para que a gente possa assim pregar o Evangelho e fazer os sinais e maravilhas para que as outras pessoas assim possam crer no Evangelho do Senhor Jesus. Então destaque isso para os seus alunos. Nós não fomos deixados para fazer a missão sozinhos. Nós só precisamos nos dispor a cumprir a missão que o Senhor Jesus vem nos ajudar a fazer da melhor maneira. Amém? Glória a Deus por isso. E entrando na lição propriamente dita, vai dizer que a missão dos discípulos de Cristo, o ide do Senhor, o pregar o Evangelho, é o tema central do cristianismo. É assim que Jesus iniciou seu ministério, formando discípulos mesmo. Ele veio a este mundo e a primeira coisa que ele foi fazer é escolher homens para ser seus discípulos, para fazer a missão, para poder preparar, para poder propagar o Evangelho que ele veio ensinar. Então ele ensinou os discípulos para que eles pudessem também ensinar outras pessoas. O foco do ministério de Cristo era o ensino da palavra, era anunciar as boas novas de salvação, o reino de Deus. O objetivo era ensinar aqueles homens para que eles pudessem ensinar outras pessoas. Então esse é o tema central do Evangelho. Jesus Cristo salva, cura, liberta e veio para ensinar essa verdade às pessoas e nós precisamos fazer a mesma coisa. Destaque isso para o seu aluno. Então no capítulo 1 a lição vai falar sobre nossa missão, que é anunciar o Evangelho. Os discípulos proclamam o Evangelho a toda criatura. E aqui eu gostaria de fazer o destaque para você, para os seus alunos. A toda criatura. Nós não podemos escolher para quem pregar, meu irmão. Nós não temos esse direito, não temos esse filtro. Nós precisamos levar o Evangelho a todos a quais a gente tiver acesso. A todos aqueles que você puder alcançar, que você puder falar, independente da forma que eles vivem, independente do que eles tenham feito, independente do que eles falam, você tiver a oportunidade, anuncie o Evangelho a toda criatura. Lembre-se que quem convence não são as minhas palavras, não são as suas palavras. Quem muda a estratégia, quem muda a forma de vida daquela pessoa é o Espírito Santo. Mas nós precisamos anunciar, é um trabalho em equipe. Você anuncia, você fala da salvação, você fala o que Jesus fez na sua vida e o Espírito Santo toca no coração daquela pessoa e faz ela acreditar, faz ela crer e faz ela se decidir também pelo Espírito Santo, pelo Evangelho, pela presença e confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Então destaque aí para os nossos alunos que o Evangelho precisa ser pregado a toda criatura. Então depois a gente vai ver que nós fomos chamados para nos alistarmos no exército de testemunhas de Cristo. E para que a gente possa fazer isso, a gente precisa ter o Espírito Santo junto conosco para sermos testemunha, para podermos pregar o Evangelho, para mostrar com testemunho o que Jesus fez nas nossas vidas. Então esse é o foco. Nós fomos chamados para ser testemunhas de Cristo com a nossa vida. Você vai ter muito mais facilidade para pregar o Evangelho para uma pessoa que tem uma enfermidade quando Jesus já te curou de uma enfermidade. Para pregar uma pessoa que vive no lamaçal do pecado, quando você disser, Jesus me tirou disso aí que você vivia também. Então isso é testemunhar, meu. Isso é poder falar para uma pessoa, você viveu aquilo ali e você testemunha. Então observe na sua vida
qual é o que Jesus fez, qual foi a área da sua vida em que Jesus fez a maior mudança, a maior transformação. E essa área, você procure outras pessoas que vivam nessa mesma situação, para que você também tenha um testemunho para falar de Cristo. Então, se Deus te curou de uma doença grave, você vai poder pregar com mais propriedade, ser testemunha de Cristo para essas pessoas. Então, tudo isso faz parte do nosso alistamento, cumprir a missão com testemunho de vida, não só com palavras, porque com testemunho você terá muito mais impacto na vida de alguém. E aí no tópico 1.1 ele vai falar: missão do discípulo de Cristo é continuar a sua missão. Ou seja, nós falamos aqui no início, Jesus veio a este mundo para retirar, para salvar o homem do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele veio fazer o quê? Ensinar como a pessoa precisa viver para que não viva em pecado e assim alcance o reino dos céus. Então ele veio ensinar isso para as pessoas, e a gente precisa fazer a mesma coisa. Mas antes de falar sobre isso, nós precisamos entender o que é a missão, O que é para ser pregado, Porque a grande comissão é ide, pregai o evangelho a toda criatura. Mas qual é a mensagem? É o evangelho de salvação. Então o que Jesus fez? Quando ele fez a sua mensagem, a mensagem dele era simples. Ele dizia o seguinte: é chegado o reino de Deus. Então, por causa disso, arrependei dos seus pecados e crê no evangelho. Nós precisamos ter essa pregação do arrependimento. Essa é o tema central da pregação que Jesus mandou a gente fazer. Arrepender dos seus pecados para que você possa aí viver no reino de Deus. Essa é a mensagem do evangelho. Como você toma a decisão de se arrepender, Jesus salva você daqueles pecados e assim você vai morar e viver no reino de Deus. A mensagem do evangelho é simples, é arrependimento dos pecados e viver uma nova vida para ir morar no céu. Esse é o evangelho. Não adianta ficar floreando, tentando arrumar jeitinho. Isso não é evangelho. O que Jesus mandou pregar é essa mensagem que ele pregava. Nós somos discípulos dele, temos que pregar a mesma coisa. Então, destaque aí para os nossos alunos. Depois, no tópico 1.2, ele vai falar sobre a missão do discípulo de Cristo, é anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho é falar de boas novas de Jesus como o Filho de Deus. Quem experimentou o amor de Cristo não pode guardar para si mesmo. Isso é o ponto que nós estamos falando. Jesus te salvou dos seus pecados, te salvou de alguma situação que você estava vivendo, e é essa mensagem que você vai passar para outra pessoa. Olha, eu vivi assim, eu passei por isso. Esse testemunho é o anunciar o evangelho que Jesus fez na sua vida. O problema, meu irmão, é o que temos que ter em mente é o seguinte: para anunciar, para falar essa mensagem, teremos dificuldade, meu irmão, teremos as aflições. Por quê? Porque existe o inimigo das nossas almas, aquele que não quer que essa mensagem seja propagada. Então há uma batalha e isso vai trazer dificuldades, mas como eu disse lá no início, Jesus coopera conosco e nos dá a vitória. Então vale a pena insistir, vale a pena perseverar para que você possa anunciar o que Jesus fez na sua vida, para a vida de outras pessoas serem transformadas. Porque se você recebeu o amor de Cristo, você quer que outras pessoas recebam também. Assim, nós precisamos ter isso em mente. Então a missão do discípulo de Cristo é fazer discípulos. Então aqui a gente fecha esse primeiro capítulo ao falar de anunciar o evangelho, porque aqui nós aprendemos a mensagem, que é arrepender dos seus pecados, que é chegar o reino de Deus, a nossa necessidade de ser testemunha, ou seja, de ter vivido essa verdade do evangelho para poder passar para outras pessoas,
e depois a gente aprender qual é o nosso objetivo com essa missão, fazer discípulo. Então, meu irmão, fazer discípulo não é só falar, você tem que cuidar, você tem que acompanhar. Olha o que Jesus fez, encontrou os 12 e falou para eles o seguinte: venham ser meus discípulos. E já mandou eles pregar? Não. Jesus ensinou durante 3 anos e meio. Preparou, ensinou, repetiu os ensinamentos, mostrou exemplo, fez várias coisas para que aqueles homens pudessem ser preparados e depois deixou a ordem para eles aguardarem, ser revestidos do poder do Espírito Santo para poder ir fazer o quê? Discípulo, assim como Jesus fez, meu. Jesus também foi revestido do Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo para depois ensinar aqueles discípulos, para depois eles poderem fazer a obra. Então, nós precisamos aprender. O que eu vim fazer é discípulo. Eu não posso simplesmente jogar palavras ao vento. Eu preciso observar se aquela pessoa aceitou, se aquela pessoa quer fazer aquela caminhada com Cristo e ajudar mesmo, orientar, acompanhar, porque muitas das vezes a gente até tem facilidade em levar a palavra, mas temos muita dificuldade em cultivar a palavra dentro do coração daquela pessoa, acompanhar, aconselhar, estar junto com ela. Isso é fazer discípulo, ter paciência, ter o discipulado. Então esse é o grande problema. Muitas das vezes a pessoa aceita Jesus, você pregou a palavra, ela vai lá na frente, aceita Jesus, acabou o culto, sumiu todo mundo, deixou a pessoa sozinha. Isso não é fazer discípulo. Quando Jesus chamou os 12, ele andou com aqueles 12 homens durante 3 anos e meio, meu irmão. Então esse ponto aqui precisa ser destacado com muita veemência para os nossos alunos. A necessidade de se pregar e cultivar a mensagem no coração daquela pessoa. Fazer discípulo, acompanhar, perguntar se entendeu, como é que está, observar os comportamentos, ajustar. Você precisa investir tempo no discipulado também, porque foi assim que Jesus fez. É assim a gente fecha o capítulo 1 dizendo: os seguidores de Jesus devem levar a mensagem do Evangelho para quem ainda não o conhece. Então, destaque aí para os seus alunos. No capítulo 2 vai dizer: Jesus Cristo, nosso exemplo maior, né? Então nós precisamos ver como Jesus fazia e fazer junto com ele. E a principal forma que Jesus atuava na pregação do Evangelho, o que destacou Jesus dentro daquele ambiente onde ele vivia, era justamente ele se comportar conforme aquilo que ele falava. Por isso, os evangelistas vão destacar que o próprio povo dizia que ele fazia com autoridade, porque não fazia como os escribas e os fariseus. Porque o escriba e o fariseu pregavam a lei, pregavam as coisas, os mandamentos do Senhor, mas não vivia aquilo que pregava. Então, não tinha credibilidade junto ao povo. Então, as pessoas não seguiam porque não viam eles fazer igual. Por isso, Jesus fez a grande diferença, porque o que Jesus falava, ele fazia, ele colocava em prática. As pessoas viam na vida dele verdade, porque o que ele falava era como ele agia. Então esse é o maior ponto para nós destacarmos para nossos alunos. Jesus é o nosso maior exemplo. E qual foi o maior exemplo que ele deixou? Viver o que pregava. Então, para que a gente consiga fazer essa missão, precisamos viver como Cristo viveu. Então esse é justamente o tópico 2.1, viver como Jesus Cristo viveu. E ele mesmo vai dizer: basta o discípulo ser como a seu mestre. Não tem muito mistério mesmo. Jesus já mostrou, é só imitar. Não tem que inventar, não tem que criar nada novo, não tem que inventar nenhuma coisa diferente. É só fazer o que Jesus fazia mesmo. E o que ele fazia? Pregava e vivia o que ele pregava. Então, destaque aí para os nossos alunos. Depois, meu irmão,
aprendendo com Cristo, tendo Cristo como exemplo, nós vamos ver que ele pregava e vivia o que pregava, e agora ele tinha o quê? A humildade, meu. Nós vemos em Jesus ele falando com todas as pessoas, ele lidando com pessoas que os outros, a sociedade não lidava. Jesus era humilde, ele era o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, mas ele falava com o pecador, ele parava para pecador, ele ouvia os pecadores, ele tinha a mansidão, a humildade. Então nós precisamos ter isso. Precisamos pregar o evangelho para toda criatura, em qualquer lugar, falar de Jesus para qualquer pessoa, principalmente para os marginalizados. E hoje, muitas das vezes, as crentes não querem pregar o evangelho onde é confortável, onde é bonito, onde é legal, onde a pessoa tem condições de recompensar. Mas Jesus era humilde, ele pregava para todas as pessoas, independente se tinha ou se não tinha, se era ou se não era, se era a melhor pessoa, se era a pior pessoa. Você vê Jesus pregando para Nicodemos, né, que era um grande homem da lei ali, uma pessoa de destaque social, mas você vê Jesus pregando para prostituta, você vê Jesus pregando para leproso, você vê Jesus atendendo cego, você vê Jesus fazendo o evangelho de forma humilde, meu, aparecendo e falando com todas as pessoas. Então, nós precisamos ter esse espírito de mansidão, assim como Cristo tinha, mansidão e humildade para pregar o evangelho. Não adianta querer pregar o evangelho de nariz em pé. Não é assim que Jesus fez, não é assim que vai dar certo, porque nós precisamos imitar a Cristo. Então quem tem que aparecer é Cristo, quem tem que aparecer é a mensagem, quem tem que aparecer é a verdade que Jesus trouxe. Não sou eu, meu irmão, eu sou somente um discípulo. Basta os discípulos ser igual ao seu mestre. Destaque aí para o seu aluno. Depois, Jesus é o nosso exemplo de quê? De compaixão. Além de humilde, ele era compaixão, ele tinha amor pelas pessoas. Ele tinha amor pelo pecador. Então a gente entende que Deus abomina o pecado, mas ele ama o pecador, porque ele entende que aquela pessoa está vivendo na ignorância do pecado, vivendo no reino das trevas, com a visão deturpada pelo pecado. Então ele tinha compaixão. São ovelhas que não tinham pastor. Então ele olhava para o cego, ele falava com a prostituta, ele falava com a adúltera, ele falava com os ladrões, ele falava com todas as pessoas, porque ele tinha amor por elas, se envolvia de íntima compaixão por aquelas pessoas. Ele buscava quem estava sofrendo, ele buscava quem estava travado no pecado, ele buscava aquelas pessoas que sofriam na mão do diabo, os endemoniados. Você vai ver o endemoniado de Gadara, o Senhor mandou os discípulos atravessar, o Senhor colocou os discípulos numa situação de apuros para poder chegar na outra margem. Tudo isso para quê? Para levar o evangelho para uma pessoa que estava vivendo num cemitério, largada, esquecida. Jesus, com amor, foi buscar essa pessoa, foi transformar a vida dele. Foi Jesus que partiu dele a vontade de ir lá libertar, meu. Compaixão é amor. Quantas pessoas a gente vê nos dias de hoje que se recusam a ir nesses lugares mais difíceis e buscar aqueles que vivem na mendigância, na sujeira, aqueles que vivem na prostituição, aqueles que vivem nos locais baixo da sociedade. As pessoas não querem ir. E Jesus tinha compaixão, ele ia por causa do amor, porque ele queria mudar a vida dessas pessoas. Então, nós precisamos aprender com Cristo para pregar o evangelho. Aprender a viver o que prega, ter humildade para pregar e ter compaixão pelas pessoas para as quais a gente vai pregar. Então, destaque aí para o seu aluno, a gente fecha aqui o tópico 2 e vai dizer: o discípulo é chamado a refletir o caráter de Jesus, vivendo com humildade, amor e santidade. Então nós precisamos ser o espelho, como aquele hino diz: que o mundo possa Cristo em me ver, guarda o contato e terás poder, né? Assim, então, a gente mantém o contato com Cristo, se envolve cada vez mais com Ele
e Cristo começa a aparecer na nossa vida, ser espelho. E assim a gente consegue alcançar as pessoas com a vida com Cristo e não só com palavras vazias como os fariseus e os escribas faziam. Então, destaque aí para os seus alunos. E nós vamos para o capítulo 3, meu irmão, já finalizando a lição, aonde vai dizer, enfrentando os desafios e perseguições por amor a Cristo. Jesus deixou claro que a caminhada do discípulo requer renúncia, fruto com perseverança, mesmo em contexto de adversidades, aflições e dificuldades. Como eu falei lá, a pregação do Evangelho é a nossa missão, mas nós temos um inimigo que tenta atrapalhar, que coloca obstáculos para que essa palavra não chegue e a pessoa não seja liberta daquela situação que está vivendo. Então nós temos que ter perseverança, nós precisamos cumprir os mandamentos do Senhor para que a gente possa viver o Evangelho, o que prega viver. Nós temos que negar nós mesmos, nós temos que seguir a nossa cruz, nós temos que pregar o Evangelho para essas pessoas nas dificuldades. É isso, é o testemunho é esse, quando a coisa aperta, quando a coisa está na situação difícil, aí que as pessoas vão ver se você vai ter o mesmo comportamento de Cristo ou não. Porque Jesus, mesmo, ele estava a ponto de ser morto lá no Getsêmani, ele não estava querendo passar aquilo ali, não queria tomar aquele cálice, por isso ele faz a oração e diz, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice, porque era uma situação muito difícil. Mas ele disse, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, porque eu vim para cumprir a vontade do Pai. Então o Senhor passou por todas aquelas aflições, e se Jesus passou pelas aflições, se Jesus foi até mesmo crucificado, que dirá nós os discípulos dele? Precisamos entender que o discípulo imita do mestre. Vamos passar por dificuldade, vamos passar por luta, mas aí é a hora de mostrar que você é discípulo, renunciar e viver a vontade do Senhor, apesar das lutas e das dificuldades. Por isso ele traz no primeiro tópico, 3.1, negando-se a si mesmo. Essa é a primeira característica, foi o que Jesus fez, negou a si mesmo. A vontade dele era não tomar aquele cálice, mas ele disse, não seja feito na minha vontade, mas a tua que está no céu, Pai. Então ali ele está mostrando para nós o que? Negar a si mesmo. Mais uma vez, falou e cumpriu, falou e viveu, mandou a gente negar e mostrou o exemplo de negação de si mesmo, é a dar a Deus, é abrir mão. Nós precisamos entender que o discípulo de Cristo, ele tem prazer em cumprir a vontade do mestre, não mais a dele. Esse é o ponto do evangelho que nós precisamos destacar. Quantos hoje vivem o evangelho nas suas vontades? Quando a coisa aperta, não é assim que eu quero. Não, isso aqui não dá para eu viver. Não, Deus chamou para eu ser feliz. Não, meu irmão, Deus te chamou para negar a si mesmo. Ou você acha que Jesus estava alegre, feliz ali no que estava passando, sendo esbordoado, sendo xingado, sendo cuspido, mas ele tinha certeza que estava cumprindo a missão. Ele estava negando a si mesmo, mesmo. Então nós precisamos nos negar a si mesmo para viver aquilo que Cristo fala. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Essa é a mensagem do evangelho. Quer ser meu discípulo? Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me, meu irmão. Esse é o evangelho, não dá para ficar fazendo jeitinho, concessões, querendo fazer a sua vontade, a vontade de Deus, andar lado a lado, não. É a vontade dele, é negar a si mesmo. Depois no tópico 3.2, outro desafio que o cristão tem na hora de pregar o evangelho é deixar tudo por amor de Jesus, meu. Então, tudo aquilo que você gosta, tudo aquilo que você faz, que vai de encontro à palavra do Senhor, que é contra ao evangelho, que é contra os mandamentos, você precisa dar a Deus, deixar para trás, abrir mão para viver o evangelho do Senhor Jesus. Então Jesus disse, aquele que não ama mais a mim do que a sua família, do que sua própria vida, não é digno de ser meu discípulo. Então, meu irmão, preste bem atenção. Abra mão de tudo aquilo que te atrapalha de viver o evangelho pleno.
Por isso está dizendo para nós, deixando para trás as coisas que ficam. Não olhe para trás, porque senão a gente vira estátua de sal igual a mulher de Ló. Lembra da mulher de Ló? Ela viu o evangelho, ela ouviu a palavra de salvação, ela sabia que aquela cidade estava fazendo tudo errado e por causa disso Deus mandou o juízo, mas quando chegou na hora de ir embora, de cumprir a ordem de não olhar para trás, de não ter o desejo, de não querer fazer aquela vida que ela levava ali, ela não conseguiu olhar para trás, ela não deixou tudo para seguir a Cristo e por causa disso virou uma estátua de sal. Então muitos hoje têm perdido a salvação, têm perdido a vida com Deus, porque não conseguem abrir mão das suas vontades. Então, meu irmão, nós precisamos hoje pedir ao Senhor Jesus, ao auxílio do Espírito Santo, para que Ele nos molde a conseguirmos viver a vontade dEle. Para que Ele nos dê força de deixar para trás tudo aquilo, todo comportamento, toda amizade, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que mesmo que te traga benefício, mesmo que te traga prazer, mesmo que te faça feliz, se não faz a felicidade ao Senhor, não é para nós fazermos. Se Deus não aplaude, você não pode aplaudir, meu irmão. Se Deus não aceita, você não pode aceitar. Se Jesus não viveu, você não pode viver. Então é isso que nós precisamos entender. Para servir a Cristo, para ser discípulo, para pregar o evangelho, tem que ser como o mestre. E o mestre abriu mão de tudo aquilo que não agradava a Deus, abriu mão das suas vontades para viver a vontade do Pai. Então nós precisamos fazer a mesma coisa. Então peça ao Espírito Santo de Deus que te ajude, que você consiga ver na sua vida tudo aquilo que você pratica que não agrada ao Senhor, para você abrir mão, senão vamos ficar igual a mulher de Ló, meu irmão, uma estátua de sal, e não vamos viver o novo de Deus, que é a eternidade com Ele. Por isso, Ele está nos dizendo, quem vive assim, quem vive conforme eu falo, terá a recompensa que é a vida eterna. Então a vida eterna é muito maior do que tudo isso que nós vivemos aqui nesta terra. Então vale a pena abrir mão de coisas superficiais, de coisas terrenas e momentâneas e passageiras, para se viver a vida eterna com Cristo mesmo. Senão acontece igual a mulher de Ló. Ela saiu da cidade, mas não viveu o novo de Deus, morreu. Virou a estátua de sal no meio do caminho. Então não adianta você ficar aqui neste mundo, não abrir mão das coisas que tem que abrir, e quando chegar a hora de viver a eternidade, ele dizer que não te conhece, porque você viveu praticando a iniquidade. Então, destaque aí para o seu aluno que é um desafio na nossa missão de ser discípulo de Cristo, é deixar tudo por amor de Jesus, para viver a recompensa que Ele nos prometeu, que é a vida eterna. E para fechar, meu irmão, nós vemos que temos que ter bons frutos na missão, né? Então a gente deve pregar o evangelho firme, mesmo diante da dificuldade, para que a gente possa ter frutos. É por isso, né, que tem aquele hino que diz: posso, tendo as mãos vazias, ao Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Então, mesmo, preste bem atenção como você está vivendo. Quem foi seu discípulo? Qual é a última pessoa que você pregou o evangelho? Qual é a última pessoa que foi para Jesus olhando a sua vida? Qual foi a última pessoa que viu Jesus na sua caminhada? Qual foi a última pessoa que disse verdadeiramente ele é um discípulo, verdadeiramente ele é crente mesmo, porque passou todos os apertos e continuou confessando a Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador. Nós pregamos com palavra, mas nós também pregamos com vida. Então aqui a gente fecha essa lição dizendo que nós precisamos dar fruto. Por isso João Batista diz que a árvore que não produz fruto será cortada. E naquele grande dia o Senhor vai falar: vinde, benditos de meu Pai, para aqueles que deram frutos, para aqueles que se arrependeram, para aqueles que viveram o evangelho conforme a palavra do Senhor, e para aqueles que cumpriram
a essa comissão de pregar o evangelho, de viver uma vida que levasse a Cristo para as outras pessoas. Então esses são os desafios de pregar o evangelho, mas essa é a grande recompensa, viver a vida eterna. Então nós temos como desafio ser árvores que der fruto. Nós temos como desafio viver um evangelho que frutifica para o reino. Jesus investiu muito em nós, então nós precisamos dar retorno a esse investimento que é almas para o reino dos céus. Então, destaque isso para o seu aluno, que Deus te abençoe, você tem uma aula extraordinária na presença do Senhor, e destaque isso para o seu aluno. O evangelho é difícil, o evangelho é de renúncia, o evangelho é de aflições, o evangelho é de carregar a sua cruz, o evangelho é de abrir mão tudo, o evangelho é de cumprir a missão, independente das dificuldades, se seremos aceitos ou não, mas o evangelho traz a recompensa de vivermos a eternidade com o Senhor Jesus, vivermos no céu. Para isso nós fomos criados, para isso Jesus veio nesta terra, para que a gente pudesse ter essa recompensa que é viver no céu e ter a vida eterna com Ele. Por isso vale a pena viver uma vida fiel, vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena continuar na caminhada, cumprindo a missão, para que a gente possa naquele grande dia ouvir da voz do nosso Senhor: vinde, benditos de meu Pai, entrai no reino dos céus, que está previsto, que está preparado antes mesmo da fundação do mundo, para que a gente viva uma vida de eternidade ao lado do Senhor, conhecendo e tendo intimidade com Deus Todo-Poderoso. É um grande privilégio, meu. Vale a pena viver o evangelho para receber essa grande recompensa. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula extraordinária na presença do Senhor, e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.